né? É um privilégio. Não apenas estar com você, com vocês, mas o privilégio de poder abrir a Santa Palavra, mais uma vez. Ela, de fato, tem sido o norte para todos nós. Nós vamos entrar nesse período agora de um modelo um pouco diferente, mas logo mais estaremos aí, outra vez, no modelo que estamos acostumados. Antes de ler a palavra, preciso pedir aos irmãos todos da sala, aqueles que estão aqui no Zoom e os que estão no YouTube, e aqueles que ainda entrarão, para que oremos pelos pastores, né? Os pastores estão entrando de férias, esse é o período de férias coletiva na divisão sul-americana, e os pastores viajarão, sem dúvida, para alguns lugares, para casa, visitar os seus pais, visitar os seus familiares, e vamos rogar ao Deus do alto, ao Deus do alto, para poder proteger, estender as suas asas sobre cada um deles. Pastor Zinaldo e eu, e aqueles que já estão jubilados, aí, as nossas férias agora começam no dia 1º de janeiro, vai até o dia 31 de dezembro, e aí repete a dose, né? Nós estamos terminando aí esse período de férias agora, nesse mês, e já vamos começar outra vez. E graças a Deus por isso. Claro que nós temos trabalhado muito. Estamos aqui há um bom período clamando, e eu pensava comigo, tenho pensado, meu Deus, quando será o momento em que todos nós teremos a oportunidade, o privilégio de receber a chuva serôdia? Os discípulos passaram 10 dias no templo orando, e no 10º dia Deus respondeu à oração deles. Deus enviou, e eles foram preenchidos, cheios do poder do Espírito Santo. Nós já estamos aí há um bom tempo orando cada madrugada, nos colocando nas mãos de Deus, e temos sede de receber ou fazer parte desse grupo que terminará a obra de Deus, e já fazemos parte dele, mas cheia do poder do Espírito Santo. Durante esta semana, nós estudamos, relembramos o santuário. Essa é a principal doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aliás, a palavra de Deus está alicerçada dentro desse contexto, o santuário, o tabernáculo. E quem não lembra do texto de Êxodo, capítulo 25, verso 8, me fará um santuário, e Deus demonstrando o desejo de habitar no meio, com o seu povo, entre o seu povo. E ele continua. E claro que desde o momento em que Jesus Cristo foi pendurado na cruz do Calvário, deu a sua vida por todos nós, naquele momento, o véu do templo se rasgou. E a pergunta é, que véu? O véu que separava o Santo do Santíssimo, aquele local que só era possível ir uma vez por ano, né? O sumo sacerdote, ele adentrava no lugar santíssimo para fazer uma limpeza especial. Então, nós agora estamos já na terceira cortina, passamos pelo pátio, e só para relembrar aqueles que estão vindo pela primeira vez hoje, o pátio, o local ali no centro do pátio, nós tínhamos o altar do sacrifício e sacrifício diário, né? Ali permanecia diariamente o serviço pela manhã, pela tarde, o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, a pia batismal. Eu chamo de pia batismal porque ali era um prenúncio do batismo que viria aos nossos dias, a água que lava, que purifica, né? E depois, na parte santa, que é a primeira parte do santuário, diga, quando nós entrávamos no tabernáculo, ali nós tínhamos 3 elementos, ou 3 móveis. Do lado direito, a mesa dos pães asmos, do lado esquerdo, o candelabro. A irmã ontem estudou conosco, muito bem estudado, relembrado. E na parte do centro ali, no lugar santo, o altar de incenso. Agora nós queremos entrar para o lugar santíssimo. O lugar santíssimo era o centro de tudo. Era a principal parte do santuário. A principal parte do santuário. Ali, de fato, estava o maior símbolo que tínhamos ali. O texto que queremos ler, vamos ler alguns. Não tenho nenhuma intenção aqui de ensinar, mas de relembrar e pedir que o Espírito Santo seja a pessoa que deverá nos auxiliar no estudo, no relembrar da palavra de Deus, deste ponto tão importante. Eu falei para vocês que a Bíblia é revelada
dentro do contexto do santuário. E é importante quando nós entendemos a doutrina do santuário. E ela vai aparecer praticamente em cada página. Êxodo capítulo 26, se você puder abrir aí, o capítulo 25, o capítulo 26, quando Deus manda trazer a oferta do 25 para o tabernáculo, para aquele que, quando ele diz no verso 8, faça um santuário, faça um local de habitação, faça um lugar para que eu possa estar no meio de vós. Desde que o homem pecou, Deus tem escolhido maneiras para estar com o seu povo. Nós não podemos mais, desde o pecado, ver a Deus face a face. Mas Deus tem estabelecido meios para que todos nós tenhamos a oportunidade de poder vê-lo, contemplá-lo. Através da sua palavra, através do Espírito Santo, temos tido o privilégio de contemplar, de ver, através de tudo aquilo que Deus fez. O verso 33 diz, do capítulo 26, pendurarás o véu, né, debaixo dos colchetes, verso 33, e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. O verso 34 diz, porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho, no santo dos santos. É poderoso esse texto. Aqui nós temos alguns objetos dentro do lugar santíssimo. E eu quero só relembrar para cada um de nós. Pense aí no lugar santíssimo. Ok? Nós temos aí a arca. A arca era feita de madeira, a madeira de acácia coberta de ouro. Mas o propiciatório, a tampa, era de ouro maciço. Ouro maciço. Tudo que foi colocado na arca não foi colocado em vão, apenas para ser colocado, apenas como objeto de decoração. Aliás, nada da palavra de Deus foi colocada por acaso. Tudo tem um significado. A riqueza de cada detalhe da palavra de Deus. Claro que, embora aparentemente estamos agora no Santíssimo, e aparentemente ali tinha apenas a arca, mas a riqueza de cada detalhe é de uma profundidade, de uma magnitude, que é infinito, é inesgotável quando nós começamos a estudar e nos aprofundar em cada detalhe dele. O que simbolizava a tampa, o propiciatório? A graça de Cristo. Isso é lindo, a graça de Cristo, o propiciatório. Pela graça sois salvos, pela graça nós somos salvos. Agora, essa tampa tem um outro detalhe, como nós lemos, ela estava sobre a lei, sobre a lei. O que isso pode te ensinar e ensinar a mim mesmo? A todos nós que estamos aqui. O apóstolo Paulo diz que no livro de Romanos, no capítulo 6, verso 14, ele diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós. E ele usa uma expressão interessante. Pois não estás debaixo da lei, mas da graça de Cristo. Olha que coisa interessante. A graça, ou seja, a tampa, o propiciatório, estava sobre a lei. Claro que isso não está anulando a lei de Deus, mas para dizer a todos nós que quando fomos salvos e aceitamos a Cristo Jesus e tivemos os nossos pecados lavados pelo seu sangue precioso, santíssimo sangue de Jesus, puro sangue de Jesus, alcançamos isso não pelos nossos méritos, não porque obedecemos à lei de Deus, mas porque cremos na graça de Cristo. Obedecemos à lei porque Cristo põe em nós o desejo de ser obediente a Ele. Queridos, quando, ainda dentro do contexto do propiciatório, quando nós olhamos a palavra propiciatório, ela vem de uma palavra que dá a ideia de cobrir. E quando nós pensamos em cobrir, pensamos
no perdão. O perdão dos nossos pecados. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, e o Espírito Santo nos leva a Jesus Cristo, nos comove, nos convence, nos converte, nos mostra, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e vamos aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça de Cristo nos alcança, e a sua misericórdia, infinita misericórdia, nos envolve. Me vem à mente aqui o exemplo que temos na parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15. Esta parábola, ela mostra exatamente o que acontece com você e comigo. Quando ele decide, não por si próprio, mas pelo Espírito Santo, ele relembra a casa do Pai. Ele relembra o que existia, o que tinha na casa do Pai, e retorna. E ao retornar com as suas vestes rotas, ao retornar imundo, sujo, o pai olha e o vê no caminho de retorno à sua casa. E ele corre ao encontro do seu filho. Aquele que estava perdido, aquele que estava distante, aquele que resolveu pedir ao pai todos os bens e sair e viver uma vida completamente longe dos caminhos de Deus ou do Pai. E há um ponto interessante aqui. Nessa volta, vocês lembram que o pai pegou a sua capa e cobriu o seu filho. Quando ele diz, pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Apenas me aceita como servo. Apenas me aceita para te servir enquanto vida eu tiver. Veja, esse é o desejo daquele que aceita Cristo Jesus e é transformado. Era esse o pensamento quando, diante da arca, o propiciatório, a graça de Cristo. Queridos, a graça representa a misericórdia de Jesus. O salmista diz que a misericórdia está acima das mais altas nuvens, ou acima das nuvens. Quando eu vejo essa expressão na palavra de Deus, eu fico feliz, porque dá uma ideia de que o salmista diz, ela nos alcança, não importa onde eu esteja. Na minha infinitude, na minha pequenez, aliás, pequenez é muita coisa, porque nós somos menos do que nada, a graça nos alcança, a misericórdia divina. Por isso, queridos, e há um outro fator, o material do propiciatório era de ouro fino, ouro puro. Quando nós olhamos essa simbologia, ou seja, aí a arca que indica, no propiciatório, indica a misericórdia, eu penso assim, a misericórdia, queridos, é o mais precioso atributo divino. Lembrando que o seu local era acima da lei. Queridos, a misericórdia transcende a justiça. Transcende a justiça. Ali estava a Shekinah, a glória do Deus Todo-Poderoso. Ele estava ali. Sinal visível, queridos, da presença de Deus, da glória de Deus, que se manifestava naquele lugar. A Shekinah estava entre os dois anjos que estavam sobre o propiciatório. Ali, naquele lugar, os anjos esculpidos, né, e para demonstrar exatamente que eles estão na presença de Deus, ou que ali eu considero, e todos nós imaginamos assim também, que no lugar santíssimo, ou seja, os anjos ali, o lugar santíssimo é o trono, representa o modelo que Moisés viu, o santuário celestial. Deus habita no lugar santíssimo. Ele habita no santuário, mas o seu trono está no lugar santíssimo. João foi levado ao céu e ele viu milhares, milhões, e milhões, milhares, milhares, miríades e miríades de anjos que estão na presença do Deus Todo-Poderoso. Essa era a visão do sumo sacerdote que ali estava. Queridos, quando nós olhamos no capítulo 25, o versículo 21,
a palavra, só repetindo ainda, porás o propiciatório em cima da arca. E dentro dela porás o testemunho que eu te darei. O testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Que magnífico! Deus, desde o momento em que Adão pecou, e Eva, ou Adão e Eva, Deus veio ao encontro de Adão e Eva e continua vindo ao nosso encontro. Queridos, a arca com a sua justiça e o propiciatório com a sua misericórdia. Lindo isso. A lei de Deus representa a justiça. E isso era importante e necessário para revelar plenamente a maneira como Deus age com os seres humanos. Alguém disse que a misericórdia sem justiça é sentimentalismo. Subverte toda a ordem moral. Oh, queridos, somente a justiça sem a misericórdia, ela torna-se fria. Sabe, queridos, é necessário, isso Jesus estava dizendo ali, quando revela para Moisés, e quando ele desce com a sua glória para habitar no meio do seu povo. Queridos, a justiça sem misericórdia, ela é severa. Ela é severa. Ela é impecável na teoria, mas se não tem a misericórdia, ela é revoltante para Deus e para os homens. Em outras palavras, queridos, nós estamos salvos pela misericórdia de Cristo Jesus. E somos obedientes pela misericórdia e pela gratidão que o Espírito Santo de Cristo coloca em nossa vida. A arca e o propiciatório constituem, queridos, como dissemos há pouco, o coração do santuário. A Shekinah, como falamos para vocês, que era o símbolo da presença divina. As tábuas da lei de Deus estavam dentro da arca. É importantíssimo também, mostrava para o povo do Senhor Jesus o padrão do reino de Deus, o padrão imutável da justiça do nosso Deus. E isso permanece até os nossos dias. A arca tinha esse objetivo, queridos. O objetivo de ter ali como a lei, depósito, local onde a lei de Deus ficava. A tábua, vocês sabem, as tábuas da lei de Deus, feita de pedras, escrita com o próprio dedo de Deus, gravada naquelas tábuas, os 10 mandamentos, a lei de Deus. E isso era tido no templo de Israel como sagrado, mais sagrado, quando se referia à lei de Deus. Então, a arca, queridos, ela era chamada de tabernáculo do testemunho, tá? Porque ali estava a lei. Também o maná. É pedido que o maná fosse colocado ali. E o maná tem um símbolo muito especial para todos nós. O maná está relacionado com aquele Deus, o Deus que mantém, o mantenedor, aquele que provê. O maná permaneceu ali até que Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque tudo isso depois foi personificado numa só pessoa, Jesus Cristo, né? O nosso Senhor e Salvador e Redentor. Queridos, quando nós olhamos o maná, nós temos agora em nossas mãos a palavra do Senhor, a palavra de Deus, o livro sagrado, o livro bendito, o maná. Jesus é o pão do céu, mas ele deixou em nossas mãos a sua palavra. Mas devemos lembrar, queridos, que Deus queria lembrar ao seu povo que eles não se preocupassem. Que Deus é o nosso provedor.
A vara de Arão, que também ali estava no lugar santíssimo, ela simbolizava que Deus é aquele que está no controle. A vara tinha esta simbologia. Então, queridos, quem controla a sua vida? Quando nós olhamos agora exatamente para esses objetos que estavam ali no lugar santíssimo, nós temos exatamente a vara. Deus é soberano. É Deus que conduz ali no Santíssimo. A vara de Arão foi colocada para que eles imaginassem, soubessem, e sempre tivessem em sua mente e relembrassem que nada acontece neste mundo, nada acontece em todo o universo, sem a direção, sem o controle do Deus Todo-Poderoso. As tábuas da lei, ou a tábua do testemunho, nós podemos, vocês podem ver isso em Hebreus, capítulo 9, o verso 4, né? Deus é amor, Deus é justiça. A lei de Deus é chamada de lei do amor. A lei também era conhecida como a aliança. Deus fez esta aliança com o seu povo. A arca era chamada também de Arca da Aliança. Se vocês observarem isso, nós podemos ver isso em Deuteronômio capítulo 3, né? Deuteronômio capítulo 4, capítulo 9. Então, Hebreus capítulo 9, verso 4, e nós temos outros textos que podemos ver exatamente esta arca. Irmãos, ali no lugar santíssimo, onde era colocado a centralidade de tudo, o principal lugar, ou seja, ali o trono, simbolizando o trono, onde estava o trono do Deus Altíssimo. Deus deve ser o centro de tudo. O centro das nossas vidas, das nossas decisões. Agora, interessante, queridos, que no lugar santíssimo, vocês sabem, e aqueles que não sabem, apenas para relembrar ou não lembram, quero dizer, ali no lugar santíssimo acontecia uma cerimônia dentro do ritual do santuário. E ela acontecia uma vez por ano. Era o dia da expiação, o dia da purificação do santuário. Esse era um dia esperado. Em outras palavras, só um entrava neste lugar, o sumo sacerdote. Durante o ano todo, o sumo sacerdote estava com todas as suas vestes, com estola, com éfode. Mas, neste dia, o dia da expiação, ele colocava as vestes brancas. Ele se preparava. O povo se preparava para este dia. Esse era um dia especial, porque era o dia do perdão, era o dia da aceitação, era o dia da purificação, era um dia grandioso, dia de santa convocação. Queridos, este dia limitava-se a um único dia. A purificação do santuário, queridos, requeria 2 bodes. O bode do Senhor e o bode Azazel, o bode emissário, como era a palavra em hebraico. Então, ao sacrificar o bode do Senhor, o sumo sacerdote efetuava a expiação pelo santuário. Isso, quando nós olhamos aí no capítulo, nós vemos exatamente isso. Então, era o dia em que todos os pecados que foram registrados, confessados e registrados ao longo do ano, era o dia da purificação. Então, o sumo sacerdote tomava o sangue do bode do Senhor, o qual representava ali o sangue de Cristo. Ele levava, então, para o interior do lugar santíssimo. E o sumo sacerdote, ele aplicava este sangue diretamente na própria presença de Deus, diante do propiciatório, na cobertura da arca. Lembra o propiciatório? A peça feita de ouro puro, que representa a graça de Cristo. Sobre os 10 mandamentos. Por quê? Queridos, para satisfazer as exigências da lei de Deus. Queridos, só pela graça será possível satisfazer essas exigências. Tudo isso simbolizava, queridos, o imensurável
preço de Cristo teria que pagar pelos nossos pecados. Isso aconteceu no momento em que Cristo veio, viveu entre nós, foi condenado e morreu na cruz. Que preço! Quando eu vejo isso, vejo a agonia de Jesus Cristo no Getsemane, o sofrimento. Quando ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Você já ouviu muito essa frase. Naquele momento, Jesus poderia ter abdicado de fazer isso. Mas, caso isso não existe essa possibilidade, mas caso ele tivesse desistido, eu e você estaríamos mortos para sempre, condenados eternamente. Mas Jesus Cristo diz, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade está nos céus. Queridos, Deus sempre está desejoso de fazer a reconciliação. O dia da expiação era o dia do perdão, o dia da reconciliação. Ali, durante o ano, o altar de sacrifício tinha sido espargido também ali para aquele local, diante do altar de incenso, para dentro do lugar santíssimo era espargido gotas de sangue. E à medida que isso ia passando, o altar, aliás, o santíssimo, ele ia registrando os pecados que foram confessados ao longo do ano. E então, nesse dia, o sumo sacerdote, ele fazia expiação pelo santuário, bem como pelo povo. E aí, neste dia, existia a purificação de ambos, do povo e do santuário. Queridos, ali também representava a Cristo como nosso mediador. O sumo sacerdote era essa pessoa, representava Cristo. Ele assumia sobre si os pecados que haviam poluído o santuário. E ele, então, naquele momento, transferia para o bode vivo, Azazel, que então era conduzido para fora do acampamento, para fora do arraial do povo de Deus. Este ato, queridos, removia os pecados do povo, os quais, naquele momento, a esta altura, haviam simbolicamente sido transferidos para ele. Sabe, irmãos, diariamente existia o Ministério do Perdão. E uma vez por ano, a purificação. E aí o que acontecia? Após isso, quando o sumo sacerdote voltava, o santuário estava purificado, o povo purificado, perdoado. Então eles estavam preparados para mais um ano de atividade. Mais um ano. Assim, queridos, uma vez por ano, todas as coisas eram colocadas em ordem entre Deus e o seu povo. Agora, como podemos ver agora, fazer a ponte para concluirmos? O dia da expiação, meus irmãos, ele tinha um símbolo especial, era dia de juízo. Embora fosse dia de perdão, embora fosse o dia de reconciliação, dia de salvação, mas era o dia do juízo. E aquele que não confessava, ou não tinha confessado, era lançado fora da congregação. O dia da expiação, queridos, prefigurava a aplicação final dos méritos de Cristo, a fim de banir a presença do pecado por toda a eternidade. Nós estamos vivendo no período da expiação. Quando nós olhamos para Daniel, capítulo 8, verso 14, ali, Daniel teve uma visão, e a pergunta é até quando? Até quando? Os dois anjos conversaram. Quando vai acontecer a purificação? 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Profeticamente, dia igual a ano. Um dia igual a um ano. Quando nós olhamos 2.300 dias, nós veremos 2.300 anos. Essa é a mais longa profecia que temos. E ela exatamente findou no dia 22 de outubro de 1844. Nesse período,
o nosso sumo sacerdote, passou do lugar santo para o santíssimo. E estamos, desde então, em período de juízo, julgamento. Período solene. Logo mais, queridos, agora voltando para o santuário terrestre, quando ele saía, aqueles que tinham confessado seus pecados estavam perdoados. Aqueles que não tinham feito isso, o decreto, a sentença, quero dizer, tinha sido dada. Queridos, nós estamos ainda no momento de graça. Estamos ainda no período em que nós podemos confessar os nossos pecados. Pedir que Deus, pelo poder do Espírito Santo, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Estamos vivendo em tempo solene. E logo mais o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, o justo, sairá, tirará suas vestes de sumo sacerdote e se vestirá como juiz. Esse dia está muito próximo. E ao sair do lugar santíssimo, após esse período de juízo em que vivemos, Jesus dirá: está feito. Está feito. Será o momento em que Jesus Cristo, como vemos no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, quando Jesus menciona as palavras que ele, de fato, sairá do lugar santíssimo. E aquele que é santo, se santifique mais ainda. Aquele que é puro, se purifique mais ainda. Mas o que é ímpio, continue na prática. Este momento está para chegar. Logo mais eu e você. Querido, se nós estaremos para sempre julgados, e estamos em período de julgamento, mas eu quero dizer a vocês, aqueles que colocam a sua vida nas mãos de Cristo Jesus, pelos méritos da graça de Cristo, o sangue que perdoa todos os nossos pecados, foi vertido na cruz, ele nos livrará do fogo eterno. Irmãos, quando Cristo sair do santuário, a porta da graça terá se fechado. Esse é outro símbolo muito importante. Queridos, para nós que aqui estamos, já na hora 1/10 desse período de juízo, nesse dia em que Deus convoca o seu povo para que purifique as suas vidas, não por si mesmo, mas no sangue de Cristo Jesus. Logo mais, queridos, Jesus retornará e ele fará conosco uma nova aliança. E estaremos com ele para todo sempre. E eu quero convidar vocês para que coloquemos a nossa vida nas mãos de Jesus. E quando ele disser está feito, pesado foste na balança, e que por Cristo, pela sua misericórdia, nenhum de nós que aqui estamos sejamos encontrados em falta, mas que as vestes da graça de Cristo, da justiça de Cristo, da sua misericórdia, esteja sobre nós, e que estejamos prontos. Como dissemos, ao sair do lugar santíssimo, o sumo sacerdote, ou seja, a graça, não tinha mais para aqueles que não tinham confessado, tinham abandonados, tinham se arrependido. O mesmo vai acontecer conosco. Não conosco, com aqueles que insistiram em permanecer vivendo uma vida dissoluta. E eu quero dizer a vocês, ainda há tempo de arrependimento. Ainda há tempo de salvação. A porta da graça está escancarada, aberta para todos. E eu te faço um convite neste momento da hora 1/10 da história humana, em que logo mais Cristo sairá do lugar santíssimo. Como diz Apocalipse, capítulo 8, verso 1. E houve silêncio no céu. E aí a abertura do 7º selo. E isso representa o momento em que Cristo virá com as hostes santas
para buscar os seus filhos. Irmãos, que a graça de Cristo, a sua misericórdia nos alcance neste dia. E que Deus nos auxilie. Aquele que advoga por todos nós, junto ao Pai. Haverá um momento, e não está muito longe, que cessará toda a intercessão. E ele retornará ao lugar santo, como o santuário terrestre. Mas ao chegar esse momento, não haverá mais graça, não haverá mais perdão, porque tudo estará consumado. Quando vai ser isso? A única coisa que sabemos é que está muito próximo, e logo ele virá. Jesus nos abençoe. Jesus nos auxilie. Possamos ir aos pés de Cristo nesta manhã, para clamar a Ele misericórdia. Peça isso. E Jesus, pela sua infinita bondade, pelo seu infinito amor, nos alcançará. Tirará as nossas vestes de um pecador. Colocará as vestes da graça, da justiça, da misericórdia sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, pastor Ivo. Que mensagem oportuna para nós nesse dia. O senhor falando aí, eu pensando aqui, né? O desejo de Deus de estar conosco, Deus sempre vindo atrás de nós. Pastor Ivo, quantas lições encerradas, né? Na sala ali do Santíssimo, né? Na Arca da Aliança. A lei como base do governo, a arca como trono de Deus, símbolo do trono de Deus. A justiça e a misericórdia juntos ali. E essa transposição, né, do símbolo para a nossa realidade hoje. Pastor Ivo, o Espírito Santo falou através do Senhor ao nosso coração. Antes do senhor orar, pastor, nós vamos colocar aqui uma música que vai... É o apelo que o senhor fez cantado pelo Arautos do Rei. A música é Ainda Existe Graça. Logo após essa música, pastor Ivo, eu vou pedir que o senhor ore para que o Espírito Santo nos leve a uma decisão de aceitar a oferta de graça que ainda está aberta para nós. Oremos, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu santo e precioso nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade em nossas vidas. Louvado e agradecido seja o Senhor. Pastor Ivo, muito obrigado por essa mensagem. E eu quero dizer para o senhor, também para o pastor Jocura, pastor Ideraldo e pastor Zinaldo, eu esqueci de dizer, não posso continuar neste erro. Então, 4 coisas eu tenho a dizer para o senhor e para os outros amigos que apareceram aí. Eu amo o senhor, preciso do senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o senhor existe. E o pastor Zinaldo está mostrando ali como é que a gente ama na sala 57. O nosso amor aqui está na cruz, não no enganoso coração humano. Deus seja louvado pela vida do senhor e de cada colega, de cada amigo que está aqui na sala. E eu digo a mesma coisa, pastor Fernando, tá bom? Para o senhor e para todos da sala. E faça como nosso amigo e irmão, pastor Zinaldo. Jesus abençoe. Amém. Amo todos vocês. Amém. Amém. Olha, eu fico aqui ouvindo a mensagem, ouvindo o apelo, né? Que ambiente gostoso, né, irmãos? Que ambiente gostoso. Nessa hora a gente tem mais vontade ainda de ir para o céu, né? Passar a eternidade ouvindo das grandiosas obras de Deus, estudando, né, o mistério da piedade, que é o Deus perfeito se encarnando para nos salvar. Irmãos, ainda existe graça. Ainda existe graça. Aproveitemos essa graça. Só teme o juízo no futuro quem não aproveita a graça no presente. Então, se de repente você está aqui hoje, eu tenho medo do juízo, tal, como é que vai ser? Será que estou salvo? Meu amigo, só teme o juízo no futuro quem despreza a graça do presente. Então, não se preocupe com o juízo lá na frente. Preocupe-se em aceitar a graça de Cristo agora. Bom? A gente quer ficar, mas tem que seguir porque o tempo não para, né? Antes de eu chamar aqui a nossa irmã Iris, que vai dar um testemunho poderoso do poder de Deus em consertar corações quebrados, em mudar histórias que pareciam fadadas ao fracasso, antes da gente ver esse testemunho, eu quero pedir ao Gabriel que coloque para nós a dinâmica, olha, já está até aí, irmã Iris, eu vou pedir ao Gabriel para colocar para nós
a dinâmica da sala, só relembrando a você, né, para você acompanhar, ficar conectado aí, como é que a gente vai funcionar no período de férias, tá? Pastor Wagner mandou aqui um esqueminha, né, um roteiro de como é que vai funcionar a nossa sala. Eu quero chamar a sua atenção para isso, e logo após a gente vai para o testemunho aqui com a irmã Iris, o esposo, já vi que está junto ali, imagino que seja o esposo, vamos conhecer melhor essa família. Então, tá aí como é que vai ser o funcionamento da sala no período de férias, tá? Então, nós entramos no modelo de férias da sala do dia 15 de dezembro a 15 de janeiro, então hoje, dia 14, é o último dia nesse funcionamento que a gente veio até aqui, tá? Agora, mesmo nesse período aí de recesso, com a sala acontecendo menos frequente, vão ser 2 dias por semana, nós não nos ausentaremos, né, para a gente não perder o vínculo, não perder a passada. Então, toda terça e toda sexta, a gente vai ter sala 57 aqui, ok? Então, na próxima sexta, dia 17 de dezembro, nós teremos aí a nossa sala 57. Além desses 2 encontros semanais, nós vamos enviar toda sexta-feira 7 meditações, ok? Então, serão aí meditações para uma semana. E aí você vai pegar uma dessas meditações por dia para você usar no seu devocional, porque com sala 57 ou sem sala 57, nós temos que ter um encontro com Deus, tá? A sala 57, ela não para, ela continua. 2 dias vai ser uma sala coletiva, e nos demais dias da semana, uma sala 57 individual, tá? Individual, humanamente falando, porque o Espírito Santo vai estar com você aí. Então, essas meditações, elas são baseadas numa meditação matinal chamada Recebereis Poder, de Ellen White, que você vai receber aí na sua lista de transmissão, ok? E, então, o calendário da sala nas férias em dezembro, dia 17, que é a próxima sexta-feira, dia 21, dia 24, dia 28 e dia 31. E, no mês de janeiro, nós teremos sala coletiva nos dia 4, dia 7, dia 11 e dia 14. Fique antenado aí na sua lista de transmissão. Então, se você não deu o seu telefone ainda para receber o link diário, as informações, passa aí, as moderadoras estão anotando, e essas informações vão chegar aí na sua caixa de mensagem, ok? Dado o recadinho, vou chamar agora sim, irmã Iris Maciel. Irmã Iris, a gente conversou brevemente no privado. Minha irmã, bom dia com alegria, tudo bem? Bom dia, pastor, bom dia com alegria. Bom, então, irmã, é uma alegria ter a senhora aqui para a gente fazer esse testemunho lindo do poder do nosso Deus de restaurar vidas e mudar histórias. Tá? Amém. Amém. Eu tenho um garotão aí do lado da senhora, né? Já apresenta esse varão aí para nós, e já fala do restante da família. Esse é meu presente de Deus. Eu não pedi, Deus que me deu. No testemunho eu vou contar como realmente Deus me deu. Eu não pedi, Deus me deu. Posso começar? Como é que chama esse varão aí, mano? Sim, Marcelo Maciel. Desde então me chamo Iris Maciel. Muito bem. Então, irmã Iris, conhecemos aí o Marcelo, a senhora. Agora, eu gostaria que a senhora dissesse para nós onde é que a senhora mora. Pastor, eu sou do Rio Grande do Norte, né? Hoje nós moramos em Parnamirim. Frequentamos a igreja de Parque Industrial e auxiliamos a igreja de Pium de Cima, que foi aberta há pouco tempo. E na minha história de vida, eu tenho hoje, vou fazer 4 anos de casada. Mas antes dessa bênção, né, foram dias de muita, muita luta. A minha história começou a ser difícil com a separação dos meus pais aos 5 anos. Eu vou logo dizer, gente, eu sou chorona, vou tentar não chorar, mas lembrar de coisas que nos fizeram sofrer, às vezes fazem com que a gente chore, pela lembrança e pela gratidão do que Deus fez, faz e fará. Então, eu perdi meu pai na separação. Eu que sonhava com uma família linda, tenho muitas lembranças da minha infância. Quando meu pai saiu de casa, o meu castelo desmoronou. Foi o primeiro momento que eu vi a dificuldade no meu lar, porque nós tínhamos um lar bem estruturado,
abastardo de coisas boas, e quando aconteceu o adultério, que meu pai foi embora, isso foi muito difícil para a gente, né, para eu e minhas irmãs. Com a separação dos meus pais, houve muita luta, mas a vida seguiu para minha mãe, seguiu para meu pai, ganhei novos irmãos, e não foi fácil conciliar isso com a cabecinha tão pequena. E minha mãe tentando reconstruir sua vida, uma vida sem Cristo, quando eu digo sem Cristo, é quando você não vive os princípios de Deus. Você dança, você bebe, você fuma, mas você é um ser humano de um coração incrível. E erra, como todos nós, né? Então, minha mãe tentou reconstruir a vida. E dentro das pessoas que ela tentou reconstruir, uma delas tentou abusar de mim. E eu não sabia o que era isso. Eu só tinha 8 anos. E eu não consegui falar isso para ela, não consegui falar isso para ninguém, mas era muito difícil você passar por uma situação que você não sabe o que é. Então, nas tentativas de abuso sexual, o meu psicológico ele foi muito, muito afetado. E eu tinha uma carência muito grande do meu pai, né? Aconteceram coisas que nem a pensão que era correta para nós, ela vinha, então foram muitas lutas. Eu era uma menina carente de Cristo, carente de afeto de pai, carente de uma vida de família. Mas, para a honra e glória de Deus, o Espírito Santo me conduzia sem eu ter o contato que eu tenho hoje. Aos 15 anos, eu conheci o pai dos meus filhos. Até lá, eu tive situações difíceis, mas Deus me conduzindo. E graças a Deus, dentro das lutas e dos sofrimentos, Jesus nunca me deixou só. Eu vivi um relacionamento abusivo, desde o namoro até após o divórcio. Então, dentro dessa história que eu quero dizer, para os jovens que assistirem isso, orem a Deus para que seja feita a vontade de Deus na vida de vocês. Olhar um rosto bonito, um corpo bonito, uma palavra bonita, não é garantia de um relacionamento feliz. E eu, muito menina, me apaixonei por um homem de um caráter difícil. Mas insisti, tentando ter o lar que eu não tive. Nós tivemos 3... Oi, pastor. Todo esse período aí que a senhora está contando para nós, né, da separação dos pais, tentativa de abuso, uma paixão aí muito cedo, a irmã já tinha ouvido falar de Jesus, mas não tinha ainda uma vida assim, vamos colocar, de filiada a uma igreja, não tinha isso. Pastor, eu conheci uma igreja que depois vi que não era o princípio de Cristo. Hoje eu conheço o princípio de Cristo com a serenidade até do falar de línguas para levar o evangelho. Eu conheci, mas ainda assim eu conhecia Jesus por nome, não por vivência, né? Então comecei a namorar com o pai dos meus filhos, engravidei, aí já foi um problema porque eu sou responsável financeiramente desde os meus 16 anos. Sempre trabalhei, mas isso foi um choque para minha mãe. Mas ficamos, né? E o que eu vou relatar, para mim, é muito difícil. Já pedi perdão a Deus inúmeras vezes, e eu peço, eu pedi perdão aceitando isso, porque até o momento que eu não aceitava esse perdão, eu não podia ver um bebê. Ele me fez abortar várias vezes. E eu amo crianças. Eu amo ser mãe. Então, esse passo na minha vida ele foi muito difícil. Eu quase morri numa tentativa de aborto, num aborto. Me senti muito, muito mal. Passei muito tempo tentando olhar para um vídeo de uma criança e não chorar. Perdão. Mas eu sei que Deus me concedeu perdão. E eu quero reencontrar no céu todos eles. Dentro da última gravidez, eu já não tinha mais condições de sofrer nenhum aborto. Ele falou que eu tivesse. Então, nós tivemos a minha filha mais velha. E ela foi o saco de pancadas da vida dele. Hoje ela sofre sequelas com isso. Mas eu creio no poder de Deus. Então, minha história seguiu com o pai deles. E como eu sempre trabalhei,
meus filhos ficavam em casa com alguém tomando de conta. E eu não sabia que ele espancava todos eles. Até o momento de eu ver meu filho muito mal, meu pequenininho. É por isso que eu digo, jovens, peçam a Deus, um homem de Deus, um homem que ame, uma esposa que ame tanto a Deus, que seja tudo na vida de vocês. Nós vivemos um relacionamento muito difícil, e quando eu tentava ter um relacionamento feliz, fazia do meu lar feliz, eu me sentia a pessoa amada que não era amada, porque ele vivia no adultério. Me amava, me presenteava, me fazia uma mulher cheia de coisas, mas adulterava. E quando eu pensava que era a mulher amada, veio um filho fora do casamento. Aí, mais uma vez, meu mundo desmoronou, porque eu acreditava que ele mudaria. Nesse tempo, minha irmã me apresentou Jesus de uma forma muito especial. E eu conheci Jesus, não foi querendo buscar Jesus. O que eu queria era meu lar restaurado. Então, nós participamos de um encontro de casais. Nesse encontro de casais, eu consegui lutar mais alguns anos, sofrendo as consequências da minha escolha, né? Até o momento que não dava mais. Então, comecei a pedir para ele ir embora, porque eu não tinha mais condições de sofrer esse abuso. Nos separamos, mas aí começou outro sofrimento, porque ele me perseguia. Ele já com outra pessoa, ele me perseguia de uma maneira a sequestrar meu carro, colocar rastreador, e eu não sabia. Onde eu estava, ele chegava, ameaçava de morte, e eu não tinha condições de prestar queixa na polícia, porque não era só prestar queixa, eu precisava de que me tirassem do ambiente que eu vivia de risco. E se eu prestasse queixa, eu tinha medo dele me matar, porque ele é policial militar, e eu não confiava. A verdade é essa, eu não confiava. Jesus mostra sinais para a gente e nós não queremos enxergar. Ele me batia no namoro, ele me batia no noivado, ele me bateu no casamento, mas eu queria que o amor que eu tinha o transformasse. E isso não transforma ninguém. Somente Jesus para poder transformar uma pessoa. Então, dentro da minha história de abuso infantil, de sofrer do pai dos meus filhos, de sofrer aborto, de sofrer com o meu psicológico, com tudo isso, era impossível você não ficar uma pessoa depressiva. Sorrir, cantar, brincar, mas a tristeza tomar conta de você, né? Quando eu tive um encontro com Deus, ele me resgatou da dor que eu sentia de viver tudo isso. Mas eu ainda não era a pessoa que queria tão somente a Deus. Nós oramos a Deus pedindo, Senhor, faz isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. E Deus quer mais. Deus quer muito mais. A partir do momento que eu comecei a pedir, mesmo sem vontade, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Mas ao mesmo tempo eu dizia, Paizinho, eu quero isso, 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 isso. E o Espírito Santo foi trabalhando em mim sem eu perceber. Deus fez coisas maravilhosas na minha vida. E hoje eu sei que foi o Espírito Santo. Como eu conheci Jesus através da minha irmã, ela em todo momento mostrou Cristo nos mínimos detalhes. Eu aprendi a preparar, sem ler nada do Espírito de Profecia, a preparar a cesta para o dia do Senhor, a preparar o melhor alimento. Então, conhecer Jesus através da minha irmã foi a coisa mais especial que me aconteceu. E é outra pessoa que sofreu muito, muito. Ela foi nossa irmã, porque ela queria ser muito base para nós, né? Para nós irmãs, porque nós não tínhamos pai. Dentro da história de uma separação, uma mulher tem duas opções. Ou ser mãe e pai. Porque quando existe um divórcio que o pai continua com o seu papel, a sua missão e amor pelos filhos, coisa que o pai do meu nunca teve, dos meus nunca teve. Eu tive que deixar de ser só menina, só mulher. Eu tive que representar um homem dentro de casa. Então, nesse papel, a gente começa a ser meio que general, porque tem momentos que a gente precisa dizer não e amar com sim.
Eu tive que me moldar a cada situação. E Deus sempre me conduzindo. Quando você tem um lar que tem tudo e existe o divórcio, existe uma queda financeira muito grande. E eu sempre trabalhei, sempre fiz, eu trabalhava com cerimonial, casamento, formatura. É um mundo que dá muito dinheiro, é muito bom. Só que não guarda o dia do Senhor. Normalmente casamentos eram sexta, sábado, domingo, 2, 3 casamentos de um dia. Então eu montava a equipe, ia para um, passava em outro, fazia supervisão, mas eu tinha que escolher a Cristo. E me convidaram para ser chefe de um departamento de contabilidade. Então eu fui para o escritório contando da despesa, do lucro financeiro cair, mas eu continuava sustentando a mim e a meus filhos. Mas no dia que eu pedi para sair mais cedo para guardar o dia do Senhor, eu fui demitida. Então, Deus foi me conduzindo da melhor maneira. E tudo isso me fez cair no mundo da depressão, porque aconteceu o divórcio, eu perdi o meu pai para o câncer, fiquei sem trabalho, e eu tinha 3 filhos para sustentar. Nosso padrão de vida, eu tive que tirar eles da escola adventista, que eu amava, a educação que eles tinham lá, mas Deus foi nos conduzindo. Com a morte do meu pai, eu me senti sem chão, porque eu já não tinha o homem que eu escolhi para amar, já não tinha meu pai. Aí entra meu cunhado, o esposo da minha irmã. Ele assumiu o papel de pai da família. Mãe, antes de nós passarmos para essa parte do cunhado, só compartilhar com o pessoal aqui uma foto que a senhora me mandou, né, falando desse momento aí de depressão, né? E aqui sim, isso é muito importante. Um apoio que a senhora teve. O Clube de Desbravadores, pastor, ele foi fundamental na minha vida. Eu amo fazer parte desse ministério lindo. Olha, que para mim isso é Deus vivo, porque eu sonhava viver isso e Deus me presenteou. Essa foto é mais recente, mas quando eu... Oi? Aqui é parte da família da senhora, né? Isso, é meu filho, a minha caçulinha, eu e meu esposo hoje. O Clube de Desbravadores, para mim, pastor, ele me tirou da depressão, porque eu queria ficar num quarto escuro, chorar a minha dor, não olhar para ninguém, eu não queria comer, eu não queria fazer nada. Mas o Espírito Santo de Deus colocou um clube enorme na minha vida. E eu acolhia todos os jovens. A minha casa era cheia de desbravadores. Uma parte de mim queria dizer, vai todo mundo embora, porque eu quero ficar no meu canto chorando a minha dor. E Deus não permitiu. Eles iam para lá, para minha casa na quarta-feira, ficavam para o culto, muitos se abrigavam lá por morar longe, emendavam para o sábado, que já era pertinho da igreja, e assim foi muito tempo. Então eu me envolvi literalmente com jovens que até hoje me chamam de tia, e eu os amo de uma maneira muito especial. O Clube de Desbravadores é vida, não é só colocar um lenço, não. Aquele lenço ele tem uma importância gigante. É o amor que a gente dedica a esses jovens, e esses jovens se acolhem, porque muitos deles não têm um bom relacionamento com os pais, e ter alguém que abrace é fundamental. Então, o Clube de Desbravadores, para mim, foi muito, muito importante. Me ajudou no processo de sair de uma depressão terrível. E eu continuei a minha luta, trabalhando, fazendo eventos, cuidando dos meus filhos, já abdicando dos eventos. Eu administrava um cerimonial de uma empresa muito boa aqui no ramo, mas eu parei para adorar meu Deus e não me arrependo. Por mais que eu ame fazer casamentos, eu escolhi adorar a Deus e isso para mim foi muito especial. Então, quando Deus me presenteou com meu cunhado, porque ele desde pequenininha me tinha muito amor, descobrir um câncer também nele foi muito difícil, muito difícil. Nós testemunhamos do amor de Deus de uma maneira muito especial. Falar de Cristo na alegria é muito fácil. É muito fácil a gente dizer, eu recebi. Mas você testemunhar de Cristo na dor, você vivendo a dor, é mais difícil. E muitas, muitas, muitas pessoas oravam por ele. Do Japão a Portugal, de tantos lugares. E o sonho dele era ir nas igrejinhas próximas da gente para testemunhar a cura física, que não aconteceu. Aí, irmã Iris, o cunhado, uma pessoa extremamente importante, né, meio que suprindo o lugar do pai, tem esse câncer, né, e acaba
falecendo novamente. A vida da irmã é uma vida de reviravoltas, né, de providência de Deus, de lutas desse mundo, né. Aí o sonho de testemunhar na igreja acabou não acontecendo, né. A irmã até hoje é muito abalada, né, mexe muito com a irmã, esse fato. Mas a irmã disse para mim que se o testemunho, a cura física não aconteceu, mas o cunhado, ainda existe uma esperança grande aí nessa história, né? Aí entra o melhor de tudo, orar sem cessar. Minha irmã orou por meu cunhado 30 anos. Gente, minha irmã orou por meu cunhado 30 anos. E ele não morreu, ele descansou em Cristo. Amém. Ele descansou para que no grande dia nós possamos novamente. Amém. Nós oramos a Deus pedindo que aconteça agora. Nós oramos a Deus pedindo que automaticamente a bênção chegue. E Deus sabe o momento certo de tudo acontecer. É o mais especial. Nós aqui precisamos nos colocar no lugar de filhos e esperar a bênção chegar. E se a bênção que nós esperamos não chegar, Ele já nos abençoou com a graça. Difícil foi falar para minha irmã. Minha irmã, a cura física não aconteceu, mas espiritual, sim, que era o milagre que a gente esperava. Ela desmoronou. Foi muito difícil para ela ouvir isso de mim. Eu pedi perdão muitas vezes, mas eu falei com amor, com a forma carinhosa, louvando o nome de Deus. Até hoje, eu oro por ela, porque existem os altos e baixos do luto, que ainda é muito recente. Então, meu cunhado descansou. Ele era meu pai. Se o senhor puder colocar a foto dele no nosso casamento, eu agradeço. Esse dia foi um dia de louvor a Deus. Um dia lindo, 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 lindo. Ele na do casamento, pastor, se o senhor voltava aí, pronto, esse dia, esse dia, ele está presente, aí não aparece porque ele está com terno, mas ele estava colostomizado, ele recebeu o nome de cura do câncer, e quando viu, ele voltou de uma forma devastadora. Ele ficou com 4 treinos, ele ficou muito debilitado, sofreu muito, 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 muito. Mas esse dia para a gente foi um presente muito especial, porque ele estava no dia que nós celebramos a vida, né, o nosso matrimônio. E com o nosso casamento... Eu vou colocar as outras fotos aqui, irmã, do casamento, para o pessoal ver, né? Pode colocar. Olha aí. Esse é o presente que Deus me deu. Eu, uma mulher de 43 anos, eu tive a felicidade de casar com uma menina. E foi através da oração que eu só pedi a Deus. Eu estava tão cansada de lutar, tão cansada que eu queria colo. Esse é meu rapazinho que teve a felicidade de me levar até o meu esposo. Ama meu esposo como um pai. Meus filhos hoje têm um homem que podem chamar de pai. Porque mesmo sem ser o laço sanguíneo, essa é a minha família, são meus filhos, com meus genros, e o que está com o rapazinho no braço é meu genro, que mora no Rio com a minha filha adotiva. Essa também foi um presente de Deus para mim. Deus me deu ela de uma forma muito especial para ampará-la. E louvado seja Deus, a família dela hoje é uma família estruturada. Tem uma foto que tem a minha família com a do meu esposo, pastor. Nessa foto está a união dos nossos... pronto. Aí estão nossos filhos. Só não está a mais velha, porque ela mora no Rio. Não está ela nem minha netinha. Então, Deus fez mais do que eu esperava. Aí, o mais importante, pastor, entram 2 coisas. No processo de oração, eu estava tão cansada, como eu falei, que na nossa igreja tem um seminário de enriquecimento espiritual. Tem vários temas. Eu peguei um, guiada pelo Espírito Santo, sem ainda tê-lo como meu amigo, e comecei a fazer sozinha. Eu implorava a Deus, Senhor, eu estou cansada de ser perseguida, de ser machucada, de ser maltratada. Eu não quero nada, Senhor, além de te servir e poder ser a mãe que meus filhos precisam e te adorar com eles. Meus 3 filhos foram desbravadores. A minha encostada mais velha, hoje ela não está nos caminhos do Senhor, mas eu creio e oro por ela e por muitas mães. Eu faço grupos de intercessão, pastor, para orar pelos filhos, porque eu creio no poder da oração. Eu sou resposta de oração, sabe? E isso é muito especial. Quando não sentir vontade de orar, ore. Ore sem vontade, mas não deixe de falar com Deus. E nesse seminário,
como eu falei, eu pedi a Deus, Senhor, eu te imploro, me deixa ser tua serva, deixa eu viver a tua obra, viver o teu ministério, e Deus me permitiu. Eu nem falei da parte que me afastei dos caminhos do Senhor após o divórcio, que foi a minha ruína, me permiti viver o mundo, e com isso eu permiti que o pai dos meus filhos retornasse para minha casa, porque ele estava me ameaçando, e foi nesse momento que eu perdi minha filha, perdi para o mundo, porque ela ficou tão revoltada, porque nós sofremos tanto nas mãos dele, e eu ter permitido ele voltar, aí ela caiu no mundo das drogas, e ela era uma desbravadora que louvava, ela vivia nos caminhos do Senhor. Então, eu me culpo, pastor, mas eu me culpei por ter dado, Pai, que eu dei aos meus filhos. Eu já pedi perdão a Deus, porque eu pequei contra Deus, nesse sentido, e já pedi perdão aos meus filhos. É muito importante o lar estruturado, é tão maravilhoso você poder acordar no sábado, junto com seus filhos, se arrumando para ir adorar a Deus, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento, com a mesma vontade, sair para o clube adorar a Deus, sair para evangelizar, sair para viver o ministério de Cristo. Essa é a felicidade aqui na terra. E eu vivo ela e vivo incompleta, porque minha filha ainda não voltou para os braços do Senhor, ainda. Então, no seminário, ainda, eu friso ainda, eu creio. Então, no seminário, eu pedi a Deus isso. Aí, o que Deus fez? O processo que aconteceu, ele é muito lindo. O meu esposo, ele vivia uma vida sozinho. Eu vivia a minha vida sozinha. Aí que vai entrar a sala 57, né, irmã? Entra em 2 minutos, porque no seminário, o Clube de Desbravadores faz parte. Ele foi ajudar o clube, eu fui ajudar o clube, nos conhecemos, e com 1 ano depois, nos falamos, somente 1 ano depois. A felicidade é que, no dia que minha pequena se batizou, os 2 filhos deles também se batizaram. Nem lembrei de colocar essa foto, que é linda, mas nós não tínhamos nada. Ele é a história dele e eu a minha. Então, Deus me deu ele de presente, eu orei pedindo a Deus para servir a Deus. Ele me deu um trabalho de excelência. E mais, Deus me fez 2 presentes, um trabalho maravilhoso, com um salário muito bom, um local maravilhoso e um esposo abençoado. Só que Deus me permitiu também escolher continuar a minha vida de trabalhar ou ser uma administradora do lar. É claro que eu escolhi administrar o meu lar, cuidar do meu esposo, coisa que eu nunca vivi. E eu sou a administradora mais feliz que alguém pode encontrar. Eu trabalho desde os 16, bem remunerada, uma vida profissional maravilhosa, mas hoje eu sou feliz com o salário que Cristo me dá. É o meu lar, sendo cuidado para meu esposo, para meus filhos. E voltando para meu cunhado, quando ele descansou, é claro que a morte nos deixa muito triste, mesmo tendo esperança em Cristo. Meu esposo foi usado pelo Espírito Santo, onde entra a sala 57. Foi usado pelo Espírito Santo sem saber também, né? Sem saber também. Nós assistimos muitos vídeos da igreja, como o pastor Michelson Borges, os louvores. Ele é um adorador, ele é um verdadeiro adorador, um homem segundo o coração de Deus. É um presente lindo na minha vida. Eu me declaro aqui para todo mundo saber, ele está aqui do meu lado. Então, quando Deus me deu ele de presente, deu por completo. Aí eu vou falar uma coisa que é pequena, mas é muito importante. Ele é um protetor do lar, é um homem segundo o coração de Deus. E Deus usou a ele para que eu conhecesse a sala 57. Aí é onde entra o pastor Semeio, com o testemunho de Esdras. Ele viu nossa tristeza, né? Ele sentiu a nossa dor. E quando ele assistiu, ele quis que eu assistisse também. Foi o início da minha jornada, de uma forma muito linda. Porque as palavras, o que o pastor viveu, tudo que ele transmitiu, tirou a nuvem que estava querendo me cegar, o amor, a dedicação a Cristo. E isso foi um pontapé para que eu acordasse e dissesse, não, vamos viver a missão, vamos levar mais o evangelho às pessoas, para que Jesus volte logo e a gente viva esse reencontro. A gente cria um amor maior. Então, na sala, eu comecei a assistir. Aí comecei, por coincidência do Espírito Santo, né, que são as coisas mais lindas, o pastor Elias Barbosa, que é um querido, ele foi meu moderador, porque ele quem me mandava o link. Então, era muito especial receber o link do pastor Elias, e ele continuou mandando, aí eu comecei a pedir a ele para ser moderadora. Eu não sabia o que um moderador fazia, mas eu queria contribuir para esse ministério. E quando eu falei com ele que queria ser moderadora, fiquei aguardando, eu digo, então, pastor, aí ele falou com a Eclei, que é um anjo, me ensina bastante, que eu amo bastante, ele falou com a Eclei, e ela
me ensinou o que precisava fazer, e desde então, eu sou moderadora da Sala 57 desde o dia 25 de maio. Aí o que eu posso falar como presente de Deus eu amo receber pessoas na minha casa, eu amo receber pessoas com uma mesa posta, e isso nos faz gastar com acessórios para fazer uma mesa posta linda. Eu continuo amando, mas eu hoje escolho, no lugar de comprar coisas para servir, eu sirvo com o que eu tenho, e a minha felicidade é dedicar os nossos bens, e meu esposo tem o mesmo coração, da gente servir a pessoas que não têm nada, porque uma mesa posta é linda, é muito bonito, mas uma mesa sem um pão dói. E nosso PG é resposta de oração. Nós orávamos pedindo a Deus nessa pandemia estudos bíblicos. Uma cristã do Senhor orava em uma comunidade pedindo que alguém fosse evangelizar lá. Aí Deus uniu as orações e nós vamos a essa comunidade. Existem famílias lá que agradecem por nós na vida deles. E eu e meu esposo temos o mesmo pensamento. Nós agradecemos ao Espírito Santo por ter nos resgatado, porque foi na Sala 57 que eu conheci o Espírito Santo. Eu sou adventista há bastante tempo, eu andava de mãos dadas com Cristo, mas eu não tinha a felicidade de acordar e dizer: bom dia, Espírito Santo. O que é que nós vamos fazer hoje? Todo relacionamento tem lutas, o meu não é diferente, e quando a gente vai conversar, eu já digo: meu filho, por favor, ore. Chama o Espírito Santo para a nossa conversa, porque a gente pode falar como pessoa, e com ele presente, se ele não estiver presente, não vai dar certo. E das coisas que eu prezo hoje, pastor, eu prezo com felicidade, mesmo que eu não me sinta errada, eu prefiro chegar e dizer: me perdoe. O perdão que a gente aprende, o amor que a gente aprende, a dedicação que a gente aprende, ela só acontece se nós buscarmos diariamente o Espírito Santo. Eu oro por pessoas que eu nunca vi, eu choro por pessoas que eu nunca vi, eu sinto a dor de tantos moderados que passam por lutas semelhantes à minha, com filhos. Hoje, graças a Deus, eu não passo uma luta com o esposo, mas eu sei do que elas passaram, e poder, de alguma maneira, em oração, conversar, ajudar, buscar juntas o Espírito Santo, não tem preço. Eu vivo o paraíso de Deus aqui na Terra. Enquanto eu sonhava com bens financeiros, eu sempre estava insatisfeita. Hoje eu agradeço muito, muito, muito a Deus. E eu vou falar de uma coisa muito importante que meu esposo falou agora. Os homens de Deus que, por algum motivo, caíram, são seres humanos como nós. Eu vou citar o nome do Ivan Saraiva, que no meu tempo era o pastor Ivan Saraiva. Ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. No momento que ele me falou, doeu, porque eu queria a família anterior restaurada, e Deus fez muito melhor. Porque eu queria que o pai dos meus filhos voltasse para casa. Para quê? Para eu continuar apanhando, sofrendo, né? Ele fez: minha querida, minha filha, Deus restaura um lar sem precisar que um pai retorne. Aquilo me incomodou, pastor, incomodou uma vida toda. Eu tive a felicidade de, num culto com o pastor, ouvir isso, e tive a felicidade de agradecer a ele, ainda enquanto pastor, e apresentar o homem santo que Deus me deu, que enfrenta lutas, mas que nós estamos de mãos dadas, buscando a Deus, junto com nossos filhos, que estão em Cristo, e os que não estão, nós oramos juntos por eles. Amém. Irmã Iris, a história da irmã está sendo, assim, resumidíssima aqui, tem muitos detalhes, né, isso aí. Resumidíssimo. Pois é, aqui a gente tem, né, um tempo, a questão do testemunho, e nós vamos para o final agora do testemunho. Antes de eu pedir à irmã que diga as palavras finais, eu quero dizer para a irmã o seguinte: no meu ministério, irmã Iris, eu, assim, sofro quando faço velório, eu sofro quando vejo as pessoas sofrendo, mas não tem nada que me faça sofrer mais do que ver família sofrendo. E o contrário também é verdadeiro. Quando vejo famílias restauradas, como estou vendo aqui a irmã,
quando estou vendo aí o Marcelo, né, tá aí do lado da irmã, e a irmã mencionando, né, que é um presente de Deus esse varão aí, vi ali a foto beijando a aliança, né, olha aí, ó, a outra garotinha aí, ó. Essa é a caçulinha, né, irmã? Muito bem. Então, quando eu vejo isso, irmã, uma família restaurada, e a irmã dizendo assim, ó, eu vivo o paraíso de Deus aqui na terra, a felicidade não está nas coisas, né, como a gente fala aqui das prioridades, né, o foco muda da direção das coisas para pessoas. Eu só posso dizer glória a Deus por isso, irmã Iris, porque mesmo em meio a todos esses sofrimentos, a irmã abriu o coração para o Espírito Santo agir. Olha, a minha vida foi abençoada hoje por esse testemunho, tá? E certamente outras centenas e milhares foram também. Para a gente finalizar aqui, irmã Iris, o nosso testemunho, eu queria que a irmã dissesse as palavras finais. A irmã já deu aqui uma dica extremamente importante que eu quero reforçar. Para aquele que está escolhendo um namorado, uma namorada, siga a Bíblia. A Bíblia diz, não vos prendais a um jugo desigual. Siga essa orientação. Mas, de repente, você já está nesse relacionamento, jugo desigual. Ainda existe graça, fazendo um link com a mensagem do pastor Ivo. E Deus tem poder para mudar qualquer história. A irmã Iris está aqui para mostrar isso para nós, que Deus pode mudar qualquer história. Ok? Irmã Iris, as palavras finais para a gente ir para o nosso bom dia com alegria e sairmos abençoados para essa terça-feira. Então, o senhor falou de uma coisa que é importante. Jovens, peçam a Deus que coloque no caminho de vocês um homem santo, uma mulher santa, que sirvam a Deus. Isso é fundamental para uma família ser construída de forma sólida e feliz. A outra questão é orar sem cessar, não importa a circunstância. Eu vejo relatos, eu falo com mães, com pessoas que pedem oração, que diz não ver o milagre acontecer. Às vezes o milagre está na nossa frente e nós não conseguimos enxergar. O nosso milagre, ele não é aqui. O nosso milagre é a graça. Então, orar sem cessar. Principalmente pelo próximo. Foi orando pelo próximo que eu esqueci da minha dor. Foi orando pelo próximo que eu consegui caminhar. Foi acolhendo jovens desbravadores que eu consegui persistir. São coisas que são prescindíveis na causa de Deus. E eu não posso deixar de dizer aqui, pastor, obrigada por cada oração dos meus irmãos moderadores. O meu testemunho hoje, ele foi movido pelo Espírito Santo de Deus. Eu não esperava, Deus conduziu de uma maneira muito especial. Eu tenho um amor gigante por todos os moderadores, todos. Eu não tiro um. Vou citar 2 nomes ou 3, porque a Esther me acompanhou na luta com meu filho para ir para a comportagem. O meu rapaz hoje ele está na campanha. Se livrou, Deus livrou dos jogos, que muitos jovens nossos estão. Então, a Esther é uma parceira de oração, a Luciane é uma parceira de oração, a Gedinei, que também me abençoou com oração pelo meu filho que está na comportagem. Eu não posso esquecer de Gabriel, não posso esquecer da Aldinha, não posso esquecer da Verônica, que é um amor. Então, os nomes que eu não falar, sintam-se amados, moderadores. Os momentos que eu trabalhei bastante no YouTube, né, então, me fortaleceram para continuar. Teve dias que eu estava bem triste, e a oração deles por mim fizeram com que eu prosseguisse. E outra coisa, para os casais, para todas as mulheres e todos os homens, perdoem o erro do cônjuge, porque o perdão lhe tira um peso. Se você contar cada perdão com 1 quilo, 3 erros já são 3 quilos, você caminhar com esse peso, lhe tira a força, a vitalidade de orar, de falar com Deus, de viver em Cristo. Perdoem e amem de todas as maneiras, porque o amor, ele sempre constrói. E quanto aos filhos que vivem relacionamentos abusivos com os pais, peçam ajuda, não fiquem calados. Eu me calei, eu sofri calada, mas peçam ajuda, porque é na ajuda que a gente encontra socorro. E as pessoas que não têm esperança de um relacionamento futuro, por favor, parem de pedir um parceiro, peçam Deus, peçam Jesus na vida de vocês, porque o que precisar Deus vai dar. Eu sou testemunha viva, eu não tenho palavras para agradecer a Deus por isso, sabe? Peçam Jesus, Ele fará o que mais necessitar, tá? E quanto a quem estiver começando um novo relacionamento, tenham cuidado com seus filhinhos. Eu nunca quis colocar um homem dentro da minha casa, até o dia que Deus me presenteou com meu esposo. Aí nesse dia eu tinha certeza que era Deus conduzindo,
para mim foi bênção. Então, eu quero fazer uma coisa que o senhor não pediu, mas para mim é questão de honra. Então, o beijinho que o senhor não pediu, eu vou dar nele, tá? Eita, glória! Vai lá, Marcelão! Ele é tímido, mas é um homem da minha vida. É um homem que leva a palavra de uma forma linda. Quando convidam para pregar, eu já dou o nome dele. Podem chamar que eu passo o termo. Aí quando me chamam para pregar, eu digo, não. De vez em quando eu ainda levo a palavra do Senhor. Mas hoje eu vivo o paraíso de Deus na terra. E eu quero dizer para cada pessoa que está me olhando. Primeiro para o Senhor, pastor. Eu te amo. Eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é parte visível de Deus. E eu acredito mais em Deus porque o Senhor existe. Essa mensagem se atribui a cada um de vocês que eu olho todo dia quando eu estou trabalhando ou quando eu estou simplesmente adorando. Não deixo de adorar quando trabalho, mas quando a gente trabalha, a gente fica em atenção para que o culto de adoração a Deus aconteça de forma com louvor. A sala 57 para mim é vida. Se hoje alguém vier falar qualquer coisa que distorne, que possa distorcer os princípios de Cristo, basta olhar o que a sala 57, através do Espírito Santo, tem feito na vida de muitos. Ensinar o perdão, ensinar a amar, ensinar a adorar a Cristo, a buscar o Espírito Santo, a viver em comunhão com Deus, é vida. É o paraíso de Deus aqui na Terra. Se nós olhássemos para as pessoas com o amor que a sala 57 nos ensina, o nosso mundo poderia estar melhor, embora eu saiba que não vai melhorar. Mas Deus nos concede a paz que excede todo entendimento. E louvado seja o nome de Deus na vida de cada um de vocês. Quando estiver triste, ore. Quando estiver feliz, ore agradecendo. Quando estiver doendo, ore para que a dor passe. E quando a dor não passar, ore louvando. Amém, irmã Iris. Que mensagem, que testemunho poderoso, né? A gente ouviu a palavra falada e agora a gente viu a palavra no testemunho da irmã. Deus seja louvado por isso. Eu quero fazer uma oração aqui pela irmã, pela família, por cada pessoa que está na sala, finalizando assim o nosso encontro de hoje. Muito obrigado, irmã, pela disposição em dar o testemunho para nós aqui. E esse testemunho, assim como o do pastor Semei chegou ao coração da irmã, o testemunho da irmã chegou a muitos corações também, para glorificar o nome de Deus. Vamos então, fechar. Eu já agradeço. Deixa eu só agradecer ao pastor Elias por ter sido meu moderador a princípio, e o pastor Semei por ter se permitido ser usado para que nos alcançasse. E eu vejo muitos testemunhos que o Espírito Santo usou nas lutas dele para nos alcançar. Amém. Amém. Aqui na sala 57 é assim, a gente é um corpo, cada um sendo usado à sua maneira para a honra e glória de Deus e edificação do corpo de Cristo. Feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Querido bom Deus, nosso coração está cheio de gratidão por este encontro de hoje. Nós ouvimos a tua palavra, nós intercedemos, nós vimos a tua palavra na vida da irmã Iris. Senhor, o Senhor é extremamente bondoso. Quando nós olhamos para tudo isso, vem ao nosso coração o Salmo 116, verso 12. O que nós daremos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito conosco? Nós, se fôssemos pagar, seríamos incapazes e nós seremos eternamente devedores, porque aquilo que o Senhor faz por nós é muito maior do que nós podemos retribuir. Então, Deus, na nossa pequenez, nós só podemos dizer obrigado, Pai. Somos gratos, imensamente gratos, porque o Senhor não desiste de nós, porque o Senhor vai atrás de nós, vem atrás de nós, restaura, Senhor, a nossa vida, como o Senhor restaurou a vida da irmã Iris, concedeu a ela muito mais do que pediu. Continua abençoando essa família e usando-os poderosamente. Traz de volta para ti, ó Deus, os filhos dessa família que ainda estão distantes. Conserva, Senhor, nos teus caminhos aqueles que estão. E que esta família continue sendo um poderoso instrumento nas tuas mãos para levar amor, o amor de Jesus às pessoas e preparar pessoas para o encontro com Cristo. Bondoso Deus, continua amparando a irmã Iris, certamente ela tem as suas lutas, como todos nós temos, continua usando o Marcelo para ser aí um guardião dessa casa, desse lar, um sacerdote dessa família, e abençoa, Senhor, cada família que está conosco aqui nessa manhã. O nosso próximo encontro, Deus, coletivamente será na sexta-feira. Guarda-nos até lá e que até lá mantenhamos conexão contigo na nossa sala 57 individualmente. Acompanha-nos nesse dia. Espírito Santo, não solte a nossa mão. Não nos permita nos afastar de ti, mas que cada passo que dermos hoje seja sob a tua direção. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Mãe Iris, eu também amo a irmã, preciso da irmã para ser feliz.
Eu creio mais em Deus, a senhora é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus que a irmã existe. Muito bem, chegou a hora de abrir o microfone e dizer o quê? Bom dia com alegria! Com alegria! Bom dia com alegria.